meu noivo fez uma viagem secreta com a minha irmã e membros da minha própria família. Quando eles voltaram, a casa já estava vendida. Eu tinha empacotado tudo e me mudado para o exterior. Sabe, dizem que a intuição é o superpoder de uma mulher, mas eu acho que às vezes a ignoramos deliberadamente porque a verdade é simplesmente dolorosa demais para ser encarada de frente. Eu estava ignorando aquela voz baixa na minha cabeça por meses, talvez até anos. Mas naquela noite, a noite em que a tempestade atingiu tanto o lado de fora da minha janela quanto o lado de dentro da minha vida, eu não pude mais ignorá-la. Olá a todos. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de mergulhar no desastre absoluto que foi o meu noivado, adoraria saber de onde vocês estão assistindo. Por favor, deixem a cidade de vocês nos comentários. Isso sempre me faz sentir um pouco menos sozinha, saber que há amigos ouvindo de todos os cantos do mundo. Agora vou levá-los de volta àquela terça-feira à noite. Estava chovendo muito, quer dizer, o tipo de chuva que chicoteia as janelas como se estivesse tentando invadir. Eu estava na cozinha da casa de estilo colonial que minha tia Beth tinha me deixado em São Paulo, empratando cuidadosamente um filé mignon com crosta que parecia de revista. Era para ser uma celebração. 2 anos desde que Bruno me pediu em casamento. 2 anos planejando um casamento que parecia ficar mais caro e mais complicado a cada dia. A casa cheirava incrivelmente bem. Massa folhada rica, carne saborosa e o azeite trufado que Bruno alegava amar tanto. Eu tinha posto a mesa com a prataria da tia Beth, acendi as velas compridas e até comprei uma garrafa daquele Cabernet que ele gostava, aquele que custava bem mais do que o salário de uma farmacêutica deveria cobrir em uma noite de semana. Eu estava verificando a hora no forno quando meu celular vibrou. Era Bruno. Enxuguei as mãos no avental e atendi, colocando meu melhor sorriso. Oi, querido. Você está quase atrasado. O filé está perfeito e eu abri o vinho para ele respirar. Valéria. Oi. A voz dele estava picotada, falhando com o som do vento e o que parecia ser anúncios de aeroporto. Escuta, amor, me desculpa. Surgiu algo enorme com o projeto comercial no centro. Os investidores estão em pânico. Tenho que voar para Porto Alegre hoje à noite. Agora mesmo. Meu sorriso vacilou. Porto Alegre? Hoje? Bruno, é o nosso jantar de aniversário. Eu estou cozinhando desde que cheguei da farmácia. Eu sei, ele disse, parecendo impaciente, não arrependido. Não começa, Val. Estou fazendo isso por nós, pelo nosso futuro. Você sabe a comissão que vou ganhar neste negócio. Vai pagar a lua de mel. Ele mudou a posição do telefone e por uma fração de segundo o ângulo da câmera se abriu. Ele estava claramente no aeroporto, mas atrás dele, logo acima do ombro esquerdo, eu vi algo que me fez o sangue gelar. Era uma mala rosa neon. Não uma mala qualquer. Era uma bolsa de grife de edição limitada com ferragens douradas. Eu sabia disso porque eu a tinha comprado. Eu a tinha comprado para minha irmã, Tainá, no aniversário dela no mês passado. Ela fez um escândalo porque disse que precisava dela para a estética de influenciadora dela. E como de costume, eu cedi para manter a paz. Bruno, perguntei, minha voz tremendo levemente. Tem alguém com você? O quê? Não, apenas a equipe. Olha, estão chamando o embarque. Eu preciso ir. Te amo, é sério. Ele não esperou que eu dissesse de volta. Ele abaixou o telefone para encerrar a ligação, mas o polegar dele deve ter errado o botão vermelho. A tela não ficou preta imediatamente. Apenas apontou para o chão, capturando seus sapatos caminhando rapidamente. E então eu ouvi. Ela se foi. A voz era inconfundível, aguda, zombeteira e horrivelmente familiar. Era a voz da minha mãe,
Luciana. Sim, a voz de Bruno veio, clara como um sino agora que ele não estava fingindo estar estressado. Deus, ela é tão carente, é exaustivo. Bem, você lidou perfeitamente com isso, querido, disse minha mãe. Agora guarda esse telefone. Tainá está esperando no portão com as bebidas. Fernando de Noronha. Aí vamos nós. Finalmente Bruno riu. Um som frio e cruel. Uma semana sem o cobertor molhado. Vamos, mãe. Então a tela finalmente ficou preta. Eu fiquei ali, parada no meio da minha linda cozinha, o silêncio da casa ensurdecedor, em comparação com a tempestade que rugia lá fora. Minha mão estava agarrando o balcão tão forte que meus nós dos dedos estavam brancos. Porto Alegre? Viagem de negócios? Eles estavam indo para Fernando de Noronha, meu noivo, minha mãe, minha irmã. A família inteira estava de férias, e não só eu não fui convidada, mas eles mentiram na minha cara para me deixar para trás. Eu senti que não conseguia respirar. O cheiro do filé mignon com crosta de repente me deu náuseas. Eu desliguei o forno com a mão trêmula. Por quê? Por que mentir? Se eles queriam uma viagem em família, por que não me disseram? Eu era assim tão indesejada. Eu era apenas um cobertor molhado, como Bruno havia dito. Eu caminhei até a sala de estar, minhas pernas pesadas, como se estivesse andando através de concreto. Sentei-me no sofá, olhando fixamente para a lareira. E foi então que eu vi o iPad antigo de Bruno. Ele geralmente o guardava na pasta, mas deve ter deixado no carregador na pressa de sair. Enquanto eu olhava para ele, a tela acendeu com uma notificação. Era uma mensagem de Tainá. Inclinei-me para a frente, meu coração batendo nas costelas como um pássaro preso. A prévia da mensagem estava visível na tela de bloqueio. Mal posso esperar para anunciarmos a boa notícia na próxima semana. Ela vai pirar quando perceber que a casa é basicamente nossa. Se apresse, papai do bebê. Papai do bebê? A casa é nossa. O quarto girou. Estendi a mão, meus dedos tremendo incontrolavelmente, e peguei o iPad. Eu sabia a senha de Bruno. Ele nunca a mudava. Era 1812. O aniversário de Tainá. Eu sempre pensei que era só porque ela nos apresentou, um aceno à amizade. Agora, aquele número parecia uma faca na minha barriga. Eu digitei o código, o ícone do cadeado destrancou, e de repente eu abri a porta para o inferno. No momento em que a tela inicial carregou, senti uma onda física de náusea me atingir. A foto de fundo não era eu. Não éramos nós. Era uma selfie de Bruno e Tainá, bochecha com bochecha, deitados em uma cama que parecia suspeitosamente a do quarto de hóspedes da casa dos meus pais. Eu fui direto para as mensagens. Eu não queria acreditar. Uma parte de mim, a parte patética que passou 32 anos tentando agradar essas pessoas, queria acreditar que isso era uma brincadeira, um mal-entendido. Mas o tópico de texto rotulado, o time vencedor, estilhaçou essa esperança instantaneamente. O chat em grupo incluía Bruno, minha irmã Tainá, minha mãe Luciana e meu pai Hélio. Todos estavam lá, exceto eu. Rolei para cima, meus olhos ardendo enquanto lia as mensagens de apenas algumas horas atrás. Mãe, conseguiu as chaves do cofre dela, Bruno? Precisamos ter certeza de que temos a escritura original antes do casamento. Bruno, copiei elas ontem enquanto ela estava na farmácia. Ela não tem ideia. Ela acha que eu estava consertando a dobradiça da porta do armário. Tainá, Deus, ela é tão estúpida. Uma farmacêutica sem um pingo de cérebro. Não acredito que tenho que fingir ser legal com ela por mais 6 meses. Pai, apenas siga o plano, Tainá. Assim que eles se casarem e ele estiver na escritura, nós alavancamos a propriedade. Essa casa vale $3 milhões. Esse é o seu capital inicial ali mesmo. Bruno,
Não se preocupe, Hélio. Eu a tenho na palma da mão. Ela vai assinar os papéis de copropriedade assim que eu voltar de Porto Alegre. Fiz ela se sentir muito culpada no jantar de ontem à noite. Eu deixei o iPad cair na almofada do sofá, como se estivesse em brasa. Corri para o banheiro e tive ânsia sobre a pia. Meu corpo estava rejeitando a informação mais rápido do que meu cérebro podia processar. Eles não estavam apenas me excluindo, eles estavam me caçando. Lavei o rosto com água gelada, olhando para meu reflexo. Pele pálida, olhos arregalados de terror. Se recompõe, Valéria, sussurrei. Você precisa saber de tudo. Eu voltei para o iPad. Eu precisava ver o quão profunda era a podridão. Abri o álbum de fotos oculto. Ele estava protegido por senha, mas é claro, a senha era a mesma. 1812. Centenas de fotos. Bruno e Tainá em Cabo Frio, quando ele disse que estava em uma conferência imobiliária. Bruno e Tainá em um show para o qual eu tinha comprado ingressos, mas ele alegou estar doente. Então eu os dei para Tainá levar um amigo. E então, as mais recentes. Um ultrassom, datado de 2 semanas atrás. O nome no arquivo da paciente era Tainá Miller. Se apresse, papai do bebê. A mensagem de texto de repente fez um sentido horrível. Tainá estava grávida. Meu noivo era o pai. E minha família inteira, incluindo meus pais, sabia disso. Eles estavam celebrando. Eles estavam planejando ir para Fernando de Noronha para celebrar o novo neto, financiado pelo dinheiro que Bruno havia tirado da nossa conta conjunta de casamento. Verifiquei o aplicativo bancário no iPad. O fundo de casamento para o qual eu havia contribuído com 90% do meu salário e economias estava zerado. Transação: Resorts Aloha, Noronha, 60 mil reais. Transação: Delta Primeira Classe, 22.500 reais. Transação: Tiffany & Co., 16.000 euros. Senti um grito se formando na minha garganta, mas ele não saía. Estava preso atrás de uma parede de choque puro e não adulterado. Voltei às mensagens. Procurei pela palavra casa. Tainá: não quero morar naquele museu empoeirado dela, Bruno. Cheira a velha. Bruno: amor, não vamos morar lá. Assim que ela assinar a copropriedade, eu sou dono de metade. Forçamos uma venda ou fazemos um empréstimo gigantesco com garantia imobiliária. Pegamos o dinheiro, compramos aquele condomínio moderno no centro que você gosta e a deixamos com a dívida. Mãe: ou então reformamos o porão. Valéria está acostumada a ficar em segundo plano. Ela pode morar lá embaixo e pagar o financiamento enquanto vocês dois ficam com a suíte principal. Ela fará isso se você disser que é pela família. Ela está desesperada por aprovação. Aquele comentário da minha mãe quebrou algo dentro de mim. Ela pode morar lá embaixo, como uma serva, como um cachorro. Eles tinham roteirizado toda a minha desgraça. Eles transformaram minha vida em um golpe de longa duração. O casamento não era uma celebração de amor. Era uma aquisição hostil dos meus bens. Olhei em volta da sala de estar. As sombras da tempestade dançavam nas paredes. Esta casa, a casa da tia Beth. Tia Beth tinha sido a única pessoa que realmente me via. Enquanto meus pais bajulavam os concursos de beleza e a torcida de Tainá, tia Beth sentava comigo no jardim, me ensinando os nomes das ervas, me ajudando a estudar para os testes de química. Quando ela faleceu há 3 anos, a leitura do testamento foi a primeira vez que vi meus pais realmente zangados comigo. Beth havia deixado tudo para mim. Para Valéria, dizia o testamento, porque ela é a única que entende que um lar é construído com amor, não com alavancagem. Meus pais tentaram contestar. Falharam. Então, de repente,
eles ficaram legais. Eles me apresentaram Bruno. Eles incentivaram o relacionamento. Ele é um bom partido, Val, meu pai disse. Não estrague isso. Percebo agora, sentada no escuro, que eu não estraguei nada. Eu era apenas o alvo no jogo de trapaça deles. A chuva chicoteava mais forte contra o vidro. Peguei o iPad novamente. Eu precisava salvar tudo. Cada texto, cada foto, cada transferência bancária. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava começando a clarear. A névoa do amor e do dever estava se dissipando, substituída por uma clareza fria e afiada. Eles queriam a casa. Eles queriam minha herança. Eles queriam uma guerra. E eles acabaram de cometer o erro de deixar o livro de estratégias para trás. Para entender por que eu era tão vulnerável a esse engano, você tem que entender o ecossistema em que cresci. Na casa dos Miller, havia 2 papéis distintos, e eles foram atribuídos no nascimento. Tainá era o sol, e eu era a sombra. Tainá era a filha de ouro. Ela nasceu 5 anos depois de mim, e a partir do momento em que chegou, ela não podia fazer nada de errado. Ela era borbulhante, exigente e bonita de uma forma convencional que minha mãe adorava. Se Tainá quebrava um vaso, era um acidente, ou pior, era de alguma forma culpa minha por tê-lo colocado lá. Se Tainá tirava um C em matemática, a professora era incompetente. Eu, por outro lado, era o bode expiatório. Eu era quieta, estudiosa e comum. Eu não gostava de concursos. Eu gostava de livros. Eu gostava de ciência. Lembro-me vividamente da minha formatura do ensino médio. Eu era a oradora da turma. Eu estava fazendo um discurso. Eu procurei meus pais na multidão durante toda a cerimônia. Eles nunca apareceram. Quando cheguei em casa, segurando meu diploma, esperando um pedido de desculpas, encontrei o caos. Tainá, então com 13 anos, havia quebrado uma unha durante o treino de líder de torcida. Uma quebra feia que sangrou um pouco. Meus pais a levaram correndo para a emergência e depois a levaram para tomar sorvete para acalmar os nervos. Ah, Valéria, pare de ser tão dramática. Minha mãe suspirou quando eu chorei. Sua irmã estava com dor. É só um discurso. Você pode lê-lo para nós mais tarde. Eles nunca pediram para ouvir. A única pessoa que veio à minha formatura foi tia Beth, a irmã mais velha e afastada da minha mãe. Ela se sentou na primeira fila, torcendo alto, segurando um buquê de flores silvestres do jardim dela. Tia Beth era rica, mas você não saberia disso pela aparência dela. Ela morava em uma casa histórica deslumbrante na beira da cidade, a mesma casa em que eu estava sentada agora. Ela nunca se casou, investiu sabiamente em ações nos anos 80 e viveu nos próprios termos. Meus pais a chamavam de excêntrica e egoísta. Eu a chamava de minha salvadora. Valéria, ela me disse naquele dia de formatura, me levando para um jantar de verdade na melhor churrascaria da cidade. Seus pais são tolos. Eles estão correndo atrás de glitter, mas você é ouro, ouro maciço. Ela pegou minha mão sobre a mesa. Seu aperto era forte, seus olhos ferozes. Prometa-me algo. Prometa-me que você vai se formar, conseguir um bom emprego e nunca depender deles para nada. Independência financeira é a única liberdade que uma mulher realmente tem. Eu levei esse conselho a sério. Trabalhei em 2 empregos durante a faculdade de farmácia. Paguei minha própria mensalidade. Comprei meu próprio carro. Quando consegui um emprego no maior hospital da cidade, pensei, certamente, agora meus pais teriam orgulho. Eles não tiveram. Eles apenas pediram empréstimos. A Tainá precisa de um carro novo para a faculdade. O telhado precisa de conserto. Eu dei dinheiro a eles, esperando comprar o amor deles. Nunca funcionou. Quando tia Beth morreu, a dor quase me quebrou. Mas a leitura do testamento foi um espetáculo. Minha mãe apareceu vestida de preto, enxugando olhos secos.
esperando um pagamento enorme. Quando o advogado leu que o patrimônio inteiro, incluindo a casa colonial, a carteira de ações e as economias, foram para a minha amada sobrinha Valéria, a sala explodiu. Aquela bruxinha manipuladora, minha mãe gritou, apontando para mim. Você a virou contra nós. Não é justo. Tainá choramingou. Eu queria aquela casa. Tem o quarto da torre. É perfeito para o meu vlog. Mas o testamento era inabalável. Tia Betty havia incluído uma cláusula específica. Estou em sã consciência e excluo explicitamente minha irmã Luciana e seu marido Hélio, pois eles demonstraram uma vida inteira de mau julgamento e maldade. Por 6 meses eles não falaram comigo. Eu vivi sozinha na casa grande, cuidando do jardim de Beth, sentindo o fantasma do amor dela em cada cômodo. Então, de repente, veio o degelo. Minha mãe me ligou em um domingo. Estávamos pensando, Val. Fomos muito duros. A dor faz as pessoas fazerem coisas loucas. Queremos ser uma família novamente. Vem jantar? Eu fui. Eu estava tão faminta pelo afeto deles que corri de volta para as pessoas que me machucaram, com o rabo abanando. Naquela noite, eles me apresentaram Bruno. Ele trabalha com imóveis, meu pai disse, batendo a mão no ombro de Bruno. Cara esperto. Ele pode te ajudar a descobrir o que fazer com aquela casa grande e velha. Talvez reformar, aumentar o valor. Bruno sorriu para mim. Ele era bonito, charmoso e focado inteiramente em mim. Eu amo casas antigas, ele disse. Elas têm alma, como você. Eu me derreti. Eu pensei que finalmente tinha vencido. Eu tinha a herança, e agora, por causa dela, eu finalmente tinha o respeito da minha família e um namorado bonito. Eu não percebi que eu não era a filha amada. Eu era apenas o organismo hospedeiro. E eles eram os parasitas. Olhando para trás agora, as bandeiras vermelhas com Bruno não eram apenas bandeiras, eram outdoors gigantes, piscando neon. Mas quando você passou a vida inteira sendo invisível, o holofote repentino da atenção de um homem é cegante. Bruno me cortejou com uma intensidade que parecia lisonjeira, mas era, na verdade, predatória. Em um mês, ele estava me trazendo café na farmácia todos os dias. Em 3 meses, ele estava passando todas as noites na minha casa. Ele trabalhava com imóveis comerciais, ou assim ele dizia. Ele dirigia um BMW alugado e usava ternos caros, projetando a imagem de sucesso. Mas ele nunca parecia ter dinheiro. Meus bens estão todos presos em custódia, ele dizia quando a conta do jantar chegava. Ou, estou esperando um cheque de comissão enorme no próximo mês. Eu pagava por tudo. Jantares, viagens, mantimentos. Eu até paguei pelos concertos do BMW dele. Eu dizia a mim mesma que estava sendo uma parceira solidária. A voz da tia Beth estava no fundo da minha cabeça, me avisando, mas a voz da minha mãe era mais alta. Valéria, não seja mesquinha, mamãe dizia. Um homem tem orgulho. Você tem todo esse dinheiro parado aí. Ajude-o a construir o império dele, e ele cuidará de você mais tarde. 6 meses depois, Bruno começou a falar sobre a casa constantemente. É uma ótima estrutura, amor, ele disse, andando por aí batendo nas paredes. Mas a fiação é antiga, e esta cozinha, ela arrasta o valor para baixo em pelo menos $50 mil. Deveríamos reformar. Eu gosto do jeito que está, eu disse suavemente. Me lembra a Beth. Sentimento não paga as contas, ele rebateu, seu tom ficando apenas uma fração mais afiado. Se queremos construir um futuro, precisamos maximizar nossos ativos. Esta casa é o nosso maior ativo. Nosso. Ele começou a usar essa palavra muito cedo. Então veio o pedido de casamento. Não foi íntimo. Foi um espetáculo público na praça da cidade, com meus pais e Tainá assistindo. Tainá filmou tudo.
Finalmente! Tainá gritou, abraçando Bruno antes mesmo de me abraçar. Agora podemos realmente começar a planejar. Eu pensei que ela queria dizer planejar o casamento. Agora eu sei que ela queria dizer planejar o roubo. Cerca de uma semana após o noivado, a máscara escorregou pela primeira vez. Cheguei em casa mais cedo do trabalho para encontrar Bruno no meu escritório, revirando meu arquivo. "O que você está fazendo?" perguntei assustada. Ele nem pulou, apenas levantou uma pasta. Procurando o levantamento topográfico da propriedade. Eu queria ver onde termina a linha do terreno. Eu estava pensando que poderíamos subdividir o lote, vender o hectare dos fundos. "Eu não quero vender o jardim", eu disse, sentindo uma opressão no peito. "É onde estão as rosas da Beth." Ele bateu a gaveta. "Deus, Valéria, você é tão míope. Estou tentando nos fazer milhões e você está preocupada com algumas rosas mortas? Você quer ser farmacêutica para sempre, contando pílulas?" Eu recuei. Ele nunca tinha falado comigo assim. Mais tarde naquela noite ele chorou. Ele realmente chorou. Ele me disse que estava tão estressado porque queria me dar o mundo e se sentia inadequado porque eu tinha mais dinheiro do que ele. "Eu só quero ser um parceiro igual", ele soluçou. "Eu me sinto como um sanguessuga vivendo aqui sem meu nome em nada. Isso machuca meu orgulho." Eu o consolei. Pedi desculpas. Eu disse a ele que não me importava com o dinheiro, e era exatamente com isso que ele estava contando. A verdade, que eu mais tarde descobriria no cheque de antecedentes que a doutora Moreira fez, era que Bruno não era um desenvolvedor de sucesso. Ele era um scout glorificado para uma corretora e estava afundado em dívidas. Ele tinha R$ 400 em dívidas de cartão de crédito e um problema com jogos de azar. Ele olhou para mim e viu um caixa eletrônico ambulante. Ele olhou para minha casa e viu um bilhete de loteria premiado. E minha família? Eles não eram apenas espectadores. Eles eram os treinadores dele. Lembro-me de um churrasco alguns meses atrás. Tainá estava de biquíni, relaxando na piscina que Bruno insistiu que instalássemos, com o meu dinheiro. Bruno estava na churrasqueira. "Ei, Val!" Tainá gritou. "Quando vocês se casarem, vão refazer o banheiro principal? É tão pequeno." "Nós não decidimos", eu disse. "Bem, Bruno me prometeu, quer dizer, nos prometeu que ele colocaria uma banheira de hidromassagem", ela disse, se corrigindo. Olhei para Bruno. Ele piscou para mim. "Só conversa de garotas, amor. Tainá só quer o melhor para a irmã mais velha dela." Eu senti um nó de desconforto então, mas engoli com um gole de limonada. Eu estava tão desesperada para manter a paz, para manter a ilusão da família feliz, que os deixei passarem por cima de mim. Mas hoje à noite, olhando as mensagens de texto naquele iPad, a ilusão se foi. O predador mostrou os dentes, e eu finalmente percebi que eu era a presa. A semana que antecedeu esta viagem de negócios foi intensa. Parecia um ataque coordenado, um movimento de pinça projetado para esmagar minha resistência. O alvo era sempre o mesmo: a escritura. Copropriedade. Eu ouvi essa frase mais nos últimos 7 dias do que em toda a minha vida. Começou no jantar de domingo na casa dos meus pais. Churrasco, bebidas fortes e uma atmosfera densa de expectativa. "Então", meu pai Hélio começou, cortando a carne agressivamente. "O casamento é em 3 meses. Vocês já viram o advogado sobre a consolidação da propriedade?" Eu larguei meu garfo. "Eu disse a você, pai, vou manter a casa no meu nome. É minha herança. Bruno e eu discutimos um acordo pré-nupcial." A mesa ficou em silêncio. Tainá revirou os olhos tão forte que pensei que ficariam presos. Bruno suspirou, um som longo e sofrido. Ele esticou a mão e pegou a minha, seu aperto forte. "Val, nós conversamos sobre isso. Um pré-nupcial? Isso é para pessoas que planejam se divorciar. Você planeja se divorciar de mim?" "Não, claro que não",
Gaguejei. Mas tia Beth... Tia Beth está morta! Minha mãe estalou. E ela era uma solteirona amarga e solitária. É isso que você quer ser? Sozinha naquela casa grande com seus gatos e seu dinheiro? É sobre confiança, Valéria, disse Bruno, olhando fundo nos meus olhos com aquela sinceridade ensaiada. Se somos uma só carne, devemos ser uma só entidade financeira. Copropriedade com direito de sobrevivência. Significa que se algo acontecer comigo, você fica com tudo. Se algo acontecer com você, eu estou protegido. É romântico de certa forma. E ajuda com os negócios, Bruno acrescentou, baixando a voz. Não posso alavancar meus bens para o novo negócio de desenvolvimento se meu nome não estiver na residência principal. O banco me vê como um inquilino. É humilhante, Val. Você está envergonhando ele, papai rosnou, emasculando ele. Que tipo de esposa faz isso? Eu só preciso de tempo para pensar, eu disse, encolhendo-me na cadeira. Você teve tempo, Tainá interveio. Deus, você é tão egoísta. Bruno faz tudo por você. Ele planejou toda essa reforma. Ele lida com os empreiteiros. Tudo o que você faz é contar pílulas e reclamar. Olhei em volta da mesa. 4 pares de olhos me encarando. 2 zangados, um zombeteiro, um implorando falsamente. Eu sabia agora. Ok, sussurrei, só para fazer parar. Ok, podemos assinar os papéis quando Bruno voltar de Porto Alegre. A tensão evaporou instantaneamente. Foi como mágica. Essa é a minha garota, papai comemorou, servindo mais vinho. Finalmente usando o cérebro, mamãe murmurou. Bruno beijou minha mão. Obrigado, amor. Você não vai se arrepender. Este é o começo do nosso império. Agora, sentada na sala de estar escura com a chuva caindo forte, percebi o quão perto eu tinha chegado. Se ele não tivesse ido nessa viagem, se ele não tivesse deixado o iPad, eu teria assinado. Eu abri uma pesquisa no navegador do iPad. Digitei copropriedade versus condomínio. Os resultados confirmaram meus piores medos. Condomínio, tenancy in common. Cada proprietário possui uma parte específica. Se um morre, sua parte vai para seus herdeiros, meus futuros filhos ou de volta para minha família. Copropriedade com direito de sobrevivência. Joint tenancy with right of survivorship. Ambos possuem 100%. Se um morre, o outro fica com tudo automaticamente. Isso ignora o testamento. E então eu vi uma pesquisa no Google no histórico de Bruno, de 2 dias atrás. Leis de divórcio, comunhão parcial de bens. Ele não estava planejando esperar eu morrer. Ele estava planejando colocar o nome dele na escritura, esperar alguns meses e depois pedir o divórcio. No Brasil, ele teria direitos. A casa vale 3,5 milhões reais livre de ônus. Ele sairia com 700 mil reais. Ou eles forçariam uma venda, me expulsariam e dividiriam o dinheiro. E com Tainá grávida? Eles precisavam desse dinheiro agora. Rolei mais para trás no histórico de pesquisa dele. Como induzir o parto naturalmente. Custo teste de paternidade. Maneira mais rápida de despejar um coproprietário. Eles não iam apenas pegar o dinheiro. Eles iam pegar a casa. Eles queriam morar aqui. Tainá queria o quarto da torre. Eles iam criar o bebê deles no santuário da tia Beth. E eu ficaria sem nada. Uma onda de raiva, mais quente do que qualquer coisa que eu já senti, me atingiu. Queimou a náusea. Queimou a tristeza. Não, eu disse em voz alta para o quarto vazio. Absolutamente não. Eu me levantei. Minhas pernas estavam firmes agora. Eu caminhei até o cofre no armário principal, aquele que Bruno alegou que estava consertando. Eu digitei o código. Abriu. Dentro estavam meus documentos importantes. A escritura, o testamento, meu passaporte.
Verifiquei a escritura. Ainda estava no meu nome. Valéria Miller. Apenas eu. Eles ainda não tinham vencido. Eles cometeram um erro de cálculo fatal. Eles presumiram que eu era fraca. Eles presumiram que eu era estúpida. E eles presumiram que tinham tempo. Eles estavam errados. Eu precisava de uma testemunha. Eu precisava de uma aliada. E eu sabia exatamente quem ligar. Cássia. Cássia era minha melhor amiga desde a faculdade de farmácia. Ela era o oposto completo de mim. Barulhenta, ousada, tatuada e destemida em confrontos. Ela nunca gostou de Bruno. Desde o primeiro dia, ela o chamava de Boneco Ken, com uma alma sombria. Eu tinha me afastado dela no último ano porque Bruno não gostava dela. Ela é muito agressiva, Val. Ela é uma má influência. E porque eu estava cansada de defendê-lo, peguei meu telefone. Eram $23. Ela atendeu no segundo toque. Val, está tudo bem? Por que você está ligando? Você estava certa, eu disse. Minha voz soava estranha, robótica. Você estava certa sobre tudo. O que ele fez? A voz de Cássia mudou instantaneamente de sonolenta para alerta. Ele te bateu? Não. Pior, ele está transando com a minha irmã. E meus pais estão envolvidos. E eles estão tentando roubar minha casa. Silêncio na linha. Então, o som de lençóis se agitando e chaves tilintando. Estou a caminho. Não faça nada. Não confronte eles. Apenas tranque as portas. Eu chego em 20 minutos. Quando Cássia chegou, ela não me abraçou. Ela entrou na cozinha, deu uma olhada no filé mignon frio, pegou a garrafa de vinho que eu tinha aberto e serviu 2 taças enormes. Beba, ela ordenou, deslizando um copo sobre a ilha. Depois, fale. Eu mostrei o iPad a ela. Passamos as próximas 2 horas examinando tudo. Cássia não ofegou. Ela não chorou. Ela xingou. Maldições criativas e violentas que me fizeram sentir um pouco melhor. Ok, Cássia disse, batendo a capa do iPad por volta da 1h da manhã. Isso é guerra. E na guerra, você não chora. Você atira. Ela olhou para mim, os olhos em brasa. Val, olhe para mim. Pare de tremer. Eles acham que você é um capacho. Eles estão contando com isso. Literalmente contando com isso. Eu sei, sussurrei. Eu só... Como eles puderam? Minha própria mãe? Porque eles são narcisistas e parasitas, Cássia disse sem rodeios. Mas não temos tempo para psicanálise. Temos um prazo. Por quanto tempo eles ficam em Noronha? 7 dias. Eles voltam na próxima terça-feira. 7 dias, Cássia assentiu. Ok, podemos fazer muito em 7 dias. Ela puxou um bloco de notas da bolsa. Primeiro, provas. Precisamos fazer backup deste iPad inteiro. Nuvem, disco rígido, cópias impressas. Tudo. Feito, eu disse. Posso fazer isso esta noite. Segundo, Cássia apontou uma caneta para mim. A casa. Enquanto você possuir esta casa, eles virão atrás dela. Mesmo que você termine com Bruno, ele tem cópias das chaves, ele sabe os códigos e seus pais. Eles vão te culpar, te assediar, talvez até te processar, alegando algum direito ancestral. É tóxico, Val. A casa é o veneno. Olhei em volta da cozinha. Eu amava esta casa. Era minha conexão com a tia Beth. Mas Cássia estava certa. Enquanto eu tivesse este bem, eu era um alvo. E se eu ficasse aqui, cada cômodo me lembraria das mentiras de Bruno. Cada canto seria assombrado pela memória de Tainá tramando minha expulsão. Não posso mais morar aqui, eu disse, a realização doendo no meu peito. Eles a contaminaram. Exatamente, Cássia disse. Então, nós queimamos a terra. Nos livramos da isca. Vender? Perguntei. Mas uma venda leva meses. Organização, listagem, custódia. Não se você vender para um investidor, Cássia disse.
Meu primo trabalha para uma daquelas empresas corporativas de compramos casas feias. Eles compram por dinheiro à vista, fecham em dias. Você perde no preço, mas obtém dinheiro líquido e sai. Dinheiro à vista, repeti. Sim, dinheiro à vista. E você sabe quem odeia dinheiro à vista? Pessoas que querem roubar metade do seu patrimônio através de um acordo de divórcio que ainda não aconteceu. Cássia se inclinou. Venda a casa. Pegue o dinheiro. Mude-se. Quando eles descerem daquele avião com suas mentiras e seus bronzeados, eles não estarão voltando para uma mansão. Eles estarão voltando para um portão trancado e um estranho. Um arrepio percorreu minha espinha, não de medo, mas de antecipação. Eu tenho uma proposta de emprego em Lisboa, eu disse de repente. Chefe de farmacologia em um hospital de pesquisa. Eles me mandaram um e-mail há 2 meses. Eu ia recusar, porque Bruno disse que não podia deixar os negócios dele aqui. Cássia sorriu, um sorriso selvagem, parecido com o de um tubarão. Lisboa. Perfeito. É longe, é caro, e eles não conseguem te encontrar. Ela levantou a taça de vinho. Para a nova Valéria. Eu bati minha taça contra a dela, para a terra queimada. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, deixando o céu um roxo machucado. Eu não dormi. Liguei para a farmácia dizendo que estava doente pela primeira vez em 5 anos, e às 9 eu estava sentada na cadeira de couro do escritório da doutora Moreira. Doutora Moreira era a melhor advogada de divórcio e patrimônio do estado. Ela tinha 60 anos, usava ternos Chanel impecáveis e aterrorizava homens adultos para viver. Ela havia lidado com o testamento da tia Beth. Eu expus tudo. As provas do iPad, os textos, o golpe planejado de copropriedade. Doutora Moreira ouviu em silêncio, seu rosto ilegível atrás dos óculos. Quando terminei, ela tomou um gole lento de seu café. Homens como Bruno, ela disse, sua voz baixa e rouca. Não são apenas gananciosos, Valéria. Eles são desleixados. Ela abriu uma pasta em sua mesa. Eu fiz uma verificação preliminar de bens no Sr. Bruno Dias esta manhã, depois que você ligou. Você sabe por que ele está tão desesperado por esta casa agora? Por causa do bebê? Perguntei. Em parte, mas principalmente por causa disto. Ela deslizou um documento pela mesa. Era um pedido de empréstimo. Um empréstimo de agiota, do tipo que você consegue de credores predatórios quando nenhum banco te aceita. Era de $1 milhão. Ele solicitou este empréstimo há 2 semanas, doutora. Moreira explicou. A garantia listada? Rua das Acácias, 42. Sua casa. Mas ele não pode. Gaguejei. Ele não está na escritura. Olhe a 2ª página, doutora Moreira apontou. Eu olhei. E lá estava, minha assinatura. Valéria Miller. Exceto que eu não tinha assinado. Era uma boa falsificação, mas a curva no V era muito larga. Ele falsificou minha assinatura. Sussurrei. Ele cometeu um crime. Sim, doutora Moreira disse. E aqui está o ponto crucial. Este empréstimo ainda não foi liberado. Está em análise final. O credor está esperando que a escritura de copropriedade seja registrada para liberar os fundos. É por isso que ele precisava que você assinasse na próxima semana. Ele já gastou esse dinheiro na cabeça dele. Provavelmente para pagar dívidas de jogo ou reservar aquela viagem para Noronha. Se eu vender a casa... Se você vender a casa... Doutora Moreira sorriu, um sorriso frio e afiado. A garantia desaparece. O empréstimo é negado. E o senhor? Dias fica com agiotas muito irritados e sem ter como pagá-los. E ele vai para a cadeia por falsificação? Se entregarmos isso ao promotor distrital, sim, o que faremos? Mas primeiro, garantimos sua saída. Doutora Moreira se inclinou para a frente. Valéria,
Você tem o direito legal de vender. Você é a única proprietária. Você não precisa da permissão dele. Você não precisa avisá-lo. Na verdade, para sua segurança, você não deve avisá-lo. Eu quero vender rápido, eu disse. Cássia tem um contato. Bom, faça isso. Liquide tudo. Mova os fundos para uma conta offshore ou um fundo fiduciário que eu possa configurar para você, tornando-o intocável. Se você ficar aqui, eles vão te assediar. Eles vão se fazer de vítimas. Eles vão tentar usar direitos de avós ou alguma bobagem para te culpar. Eu estou indo para Lisboa, eu disse. Aceitei o emprego esta manhã. Excelente. Lisboa é adorável nesta época do ano. Doutora Moreira levantou-se e caminhou até a janela. Valéria, seus pais, eles falharam com você. Eles quebraram o contrato mais sagrado de todos, o dever de proteger o próprio filho. Você não lhes deve nada, nem uma explicação, nem um centavo, nem um adeus. Ouvir uma figura de autoridade dizer isso tirou um peso dos meus ombros que eu não sabia que estava carregando. Mais uma coisa, Valéria, doutora Moreira disse, virando-se para mim. Quando você for embora, não deixe nada. Não deixe um bilhete. Não deixe um endereço para correspondência. Deixe que a primeira notificação deles seja a troca da fechadura na porta. Eu pretendo fazer isso, eu disse. E Valéria? Sim. Traga-me a escritura original e o documento de empréstimo falsificado. Vou preparar uma pequena surpresa para o Sr. Dias quando ele desembarcar. Chama-se indiciamento por fraude criminal. Eu saí do escritório dela para a luz brilhante do sol de São Paulo. Meu telefone vibrou. Era um texto de Bruno. Espero que você esteja tendo uma boa semana, não? Saudades. O trabalho está uma loucura aqui em Porto Alegre. Te amo. Eu olhei para o texto. A audácia. As mentiras. Eu respondi. Saudades também. Mal posso esperar para você voltar para casa. Eu apertei enviar. Deixe-o pensar que ele está seguro. Deixe-o pensar que a ovelha ainda está dormindo. Ele não tem ideia de que o lobo está à porta. As 96 horas seguintes foram um borrão de caos controlado. O primo de Cássia, Marco, trabalhava para uma empresa chamada Prime Vest Imobiliária. Ele me encontrou na casa 2 horas depois que eu saí do escritório da advogada. Marco era um cara direto, de camisa polo. Ele andou pela casa fazendo anotações em um iPad. Ele não olhou para o beiral ou para a lareira antiga. Ele olhou para a metragem quadrada, o tamanho do lote e o CEP. É um lote privilegiado, Marco disse, parado na cozinha, onde minha vida havia desmoronado na noite anterior. Mas o mercado está estranho. Se você quiser listá-lo tradicionalmente, você pode conseguir 4 milhões anuais. Talvez 4 milhões anuais. Mas levaria 60 dias para fechar. Eu não tenho 60 dias, eu disse firmemente. Eu tenho 5. Marco assentiu. Ok, oferta à vista. No estado em que se encontra. Sem inspeções, sem contingências. Fechamos na segunda-feira. Mas o preço será de 13 milhões $, 13 milhões $. Isso era 800 mil $, a menos do que o valor de mercado. 1 ano atrás eu teria recuado. Eu teria pensado no legado da tia Beth. Mas então eu pensei no plano de Bruno de alavancar a casa por $2 milhões e me deixar com a dívida. Pensei em Tainá criando seu bebê no meu quarto da torre. 13 milhões de $, ainda era uma fortuna. Era o suficiente para recomeçar em Lisboa. Era o suficiente para nunca mais trabalhar se eu vivesse com modéstia. Mas o mais importante era liberdade. Feito, eu disse. Sério? Marco parecia surpreso. Você não quer pensar sobre isso? Onde eu assino? Assinamos os papéis preliminares ali mesmo na ilha da cozinha. Ok, Marco disse. A empresa de títulos vai apressar a pesquisa. Assinamos os documentos finais na sexta-feira. O dinheiro será transferido na manhã de segunda-feira.
Você precisa estar fora até segunda-feira às 17 horas. Trocamos as fechaduras então. Segunda-feira. O dia antes de eles voltarem. A contagem regressiva havia começado. Eu entrei em overdrive. Eu não podia contratar um caminhão de mudança porque os vizinhos veriam e poderiam mandar mensagem para meus pais. Eu tinha que ser furtiva. Eu me concentrei no que importava. As joias da tia Beth, minhas roupas, meus diplomas, os álbuns de fotos da minha infância, os poucos que tinham eu neles. Todo o resto tinha que ir, mas eu não queria apenas jogar fora. Eu queria apagar os vestígios deles. Eu entrei no quarto de hóspedes, o quarto que Bruno e Tainá usaram. Eu tirei os lençóis. Não os lavei. Joguei-os no lixo. Peguei o colchão, o caro colchão de espuma viscoelástica que Bruno insistiu em comprar, e arrastei-o escada abaixo sozinha. Liguei para um serviço de remoção de lixo para levá-lo embora. Percevejos? O cara do lixo perguntou, olhando para o colchão impecável. Algo assim, eu disse. Parasitas. Depois vieram as coisas de Bruno. Bruno havia se mudado com muitas coisas nos últimos meses. Ternos de grife, seus tacos de golfe que ele amava mais do que a mim. Sua coleção de relógios caros, provavelmente falsos ou comprados com dívidas. Eu não os queimei. Isso seria dramático, mas desperdiçador. Eu os vendi. Criei uma conta anônima no OLX e no Marketplace do Facebook. Liquidação relâmpago. Itens de luxo masculinos. Somente dinheiro à vista. Retirada hoje. Eu precifiquei seus tacos de golfe de R$10.000 por R$250. Eu precifiquei seu sofá de couro italiano por R$500. Eu precifiquei seu PlayStation e TV de 70 polegadas por R$1.000 pelo pacote. As pessoas acorreram à casa. Eu as encontrei na porta dos fundos. Eu disse que era uma ex-namorada irritada. Eles não se importaram. Eles só queriam os negócios. Ver estranhos carregando os bens mais valiosos de Bruno me deu uma satisfação sombria e distorcida. Cada espaço vazio na casa parecia meus pulmões se expandindo, respirando ar fresco pela primeira vez em anos. Noite de domingo, a casa estava ecoando. Era estranho. Os móveis com os quais eu cresci, as antiguidades. Vendi a maioria para um liquidante de bens que veio com uma van discreta. Você está vendendo o conjunto de jantar Chippendale? Ele perguntou, olhando para a mesa onde meu pai havia gritado comigo. Leve, eu disse. Tem má sorte. Guardei apenas 2 coisas dos móveis, a cadeira de balanço da tia Beth e sua pequena escrivaninha. Eu as enviei diretamente para um depósito em Lisboa. Domingo à noite, eu dormi em um saco de dormir no meio da sala de estar vazia. A tempestade havia passado dias atrás, mas o silêncio na casa era pesado. Eu abri o aplicativo de rastreamento no meu telefone. Eu tinha acesso à localização de Bruno porque compartilhávamos um plano de telefone que eu pagava. Aeroporto Internacional de Honolulu. Eles estavam aproveitando seus últimos Mai Tais, provavelmente brindando à vitória deles. Provavelmente rindo de como foi fácil enganar Valéria. Olhei para as paredes vazias. Adeus, casa, sussurrei. Obrigada por me protegeres, mas eu não preciso mais de paredes para me proteger. Eu tenho garras. Meu telefone tocou. Um e-mail da empresa de títulos. Fechamento confirmado. Transferência programada para 9 após amanhã. Estava feito. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era desaparecer. Segunda-feira de manhã chegou com um silêncio estranho e oco. A tempestade havia passado dias atrás, deixando o céu aquele azul claro e duro que se sente indiferente ao sofrimento humano. Acordei no saco de dormir no meio da sala de estar vazia, meu corpo rígido, mas minha mente incrivelmente afiada. Hoje era o dia.
Eu passei o fim de semana desmantelando sistematicamente a vida que eu tinha construído para nós. Não era apenas sobre vender os móveis, era sobre apagar as evidências da minha própria tolice. Caminhei até a garagem, onde eu tinha empilhado os últimos restos de Bruno e Valéria. Havia o kit de jogos de quintal personalizado que tínhamos comprado para a festa de noivado. R$ 500, desperdício de dinheiro. Havia as caixas intermináveis de decorações para um casamento que nunca aconteceria. Eu entrei em contato com um abrigo local para mulheres naquela manhã. Eu tenho utensílios domésticos novos em folha. Eu disse à coordenadora por telefone. Roupas de cama, utensílios de cozinha, pequenos eletrodomésticos. Tudo de alta qualidade. Vocês podem usar? Podemos usar tudo, ela disse, sua voz embargada de gratidão. Quando podemos buscar? Agora, eu disse. Mas vocês têm que levar tudo. Eu quero esta garagem vazia. Ver a van do abrigo ir embora foi a primeira vez que senti uma pontada real de emoção. Não tristeza pelo que eu estava perdendo, mas alívio por essas coisas, compradas com meu dinheiro, destinadas a uma mentira, que iriam realmente ajudar mulheres que estavam tentando escapar de situações ruins, assim como eu. Depois veio a limpeza pessoal. Fui para o armário principal. Bruno amava as roupas dele. Ele era um pavão. Ele tinha fileiras de ternos italianos, camisas sociais sob medida com as iniciais dele nos punhos e uma coleção de tênis que ele guardava em caixas impecáveis. Eu não os vendi. Vender parecia muito digno. Peguei uma tesoura de cozinha pesada e comecei a trabalhar. Eu não os piquei em confetes. Isso gasta muita energia. Eu apenas cortei uma coisa crucial de cada item. Cortei a manga esquerda de cada paletó. Cortei a parte de trás de cada par de calças. Cortei a língua de cada tênis. Foi mesquinho. Foi infantil. E foi absolutamente glorioso. Eu enfiei a couture arruinada em sacos de lixo pretos resistentes e rotulei-os como trapos para doação. Enquanto eu estava limpando a prateleira de cima do armário, minha mão esbarrou em uma caixa de papelão empoeirada, enfiada lá no fundo. Eu a puxei para baixo, tossindo, enquanto as partículas de poeira dançavam na luz do sol. Estava rotulada Infância de Valéria, na caligrafia da minha mãe. Sentei-me no chão e a abri. Eu esperava encontrar tesouros sentimentais. Em vez disso, encontrei indiferença. Dentro estavam meus antigos boletins, todos com notas máximas, nunca emoldurados, alguns troféus de participação de eventos que eu odiava, e mais nada. Nenhum álbum de fotos, nenhum dente de leite, nenhuma mecha de cabelo do meu primeiro corte. Mas no fundo da caixa, enterrado sob um certificado de concurso de soletração, encontrei algo que me fez prender a respiração. Era um pequeno saquinho de veludo. Dentro havia um colar de pérolas. As pérolas da tia Beth. Eu ofeguei. Eu estava procurando por elas há 3 anos. Depois que Beth morreu, elas haviam sumido. Eu pensei que as tinha perdido na mudança. Eu tinha revirado a casa procurando por elas. Eu chorei por causa delas. E aqui estavam elas. Em uma caixa rotulada com meu nome, escondida no fundo de um armário na minha própria casa. Minha mãe deve tê-las pego. Ela deve tê-las roubado durante a recepção do funeral, escondido-as aqui. E então, o quê? Esquecido delas? Ou guardado como moeda de troca? A percepção me deu náuseas. Ela roubou da irmã morta, escondeu da filha enlutada e depois apenas deixou juntar poeira. Eu prendi as pérolas em volta do meu pescoço. O peso frio delas contra minha pele parecia uma armadura. Eu te protejo, Beth, sussurrei. Estamos saindo daqui. Às 11, a transferência eletrônica caiu. Meu telefone tocou com uma notificação do banco offshore que a doutora Moreira havia configurado. 3.200.000 pirra. Creditados. Era real.
A casa não era mais minha. Ela pertencia à Prime Vest Imobiliária. Fiz uma última vistoria. A casa ecoava. Cheirava a limão e vazio. Eu caminhei até o quarto da torre, o quarto que Tainá tinha reivindicado para o futuro berçário dela. Parei no centro do quarto e fechei os olhos. Tentei invocar alguma nostalgia, alguma tristeza pelo lar que estava deixando. Mas tudo o que vi foi o rosto presunçoso de Tainá e o sorriso enganador de Bruno. Você queria tanto esta casa, eu disse para o ar vazio. Espero que você aproveite a vista da calçada. Eu saí pela porta da frente e a tranquei. Coloquei as chaves debaixo do tapete, exatamente como Marco, o representante do novo proprietário, a havia instruído. Meu Uber para o aeroporto estava esperando. Eu tinha 2 malas grandes e uma de mão. Era isso. 32 anos de vida condensados em 23 quilos de bagagem. Enquanto o carro se afastava, eu não olhei para trás. Moreira estava certa. O retrovisor é para pessoas que têm medo do futuro. Eu não estava mais com medo. Eu estava apenas fria. Peguei meu telefone e verifiquei o rastreador de voos. Voo Delta 432 de Honolulu para Los Angeles. Status: no horário. Chegada: amanhã, 14 horas. Eles estavam no último dia de paraíso. Estavam provavelmente fazendo as malas, bronzeados e relaxados, animados para voltar para casa e arruinar minha vida. Acomodei-me no banco de couro do Uber. Terminal Internacional, por favor, eu disse ao motorista. Viagem grande? Ele perguntou, encontrando meus olhos no espelho. Só de ida, eu disse. Estou me mudando para Lisboa. Parece uma aventura. Ah, é, sorri, tocando as pérolas no meu pescoço. Mas a verdadeira aventura será para as pessoas que estou deixando para trás. O terminal internacional no LAX é um lugar estranho. É um limbo entre mundos, cheio de pessoas correndo em direção a algo ou fugindo de algo. Eu estava fazendo as 2 coisas. Fiz o check-in das minhas malas e passei pela segurança. Meu corpo estava leve, sem amarras. Fiquei verificando meu telefone, meio esperando uma mensagem de Bruno dizendo que ele sabia, que ele tinha sentido a perturbação na força. Mas não havia nada, apenas silêncio. Fui para o lounge da companhia aérea, servi-me um copo de água com gás e abri meu laptop. Era hora de construir a arma. Eu estava rascunhando o e-mail na minha cabeça há 3 dias, mas agora eu tinha que torná-lo real. Assunto: atualização sobre o casamento e planos futuros. Eu adicionei os destinatários primeiro. Eu queria ter certeza de que não perderia ninguém. Para: Bruno Dias, Tainá Miller, Hélio Miller, Luciana Miller. TCO: chefe de Bruno, Sr. Mendes, o departamento de RH da empresa dele, o pastor da igreja dos meus pais, cada tia, tio e primo de ambos os lados da família, toda a nossa lista de convidados do casamento e o oficial de empréstimo no banco onde Bruno tentou obter o empréstimo fraudulento. Moreira tinha encontrado o e-mail dele. Respirei fundo e comecei a digitar. Queridos familiares e amigos, estou escrevendo isto para informá-los que o casamento marcado para 15 de outubro está cancelado. Não haverá reagendamento. Sei que isso é um choque para muitos de vocês, especialmente porque meu noivo, minha irmã e meus pais estão atualmente desfrutando de umas adoráveis férias em família em Fernando de Noronha, uma viagem que me disseram ser uma frenética viagem de negócios para Porto Alegre. Mas as mentiras têm uma maneira de vir à tona, especialmente quando você deixa seu iPad destrancado na mesa da sala de estar. Anexado a este e-mail, vocês encontrarão alguns documentos interessantes que explicam minha decisão. Capturas de tela do chat em grupo, o time vencedor, onde meus pais, minha irmã e meu noivo
conspiram para me forçar a uma escritura de copropriedade para acessar minha herança. Fotos datadas de 2 anos atrás, confirmando o caso sexual entre Bruno Dias e Tainá Miller. O ultrassom do filho não nascido deles, concebido enquanto Bruno estava noivo de mim. Uma contabilidade forense dos R$60 mil, roubados do nosso fundo de casamento para pagar a escapadela secreta para Fernando de Noronha. Uma cópia do pedido de empréstimo, onde Bruno falsificou minha assinatura para garantir R$1.000 coisas de um credor predatório. Aos meus pais, vocês sempre quiseram que Tainá tivesse o melhor. Agora ela tem meu noivo. Espero que eles sejam muito felizes juntos. Por favor, não me contatem. Eu não sou mais sua filha, seu caixa eletrônico ou seu bode expiatório. Para Bruno. A casa na Rua das Acácias foi vendida. As fechaduras foram trocadas. Os novos proprietários são muito rigorosos quanto à invasão de propriedade. Além disso, creio que o promotor distrital entrará em contato em relação à falsificação. Boa sorte com seu império. A todos os outros. Sinto muito pelo drama. Estou me mudando para o exterior para começar uma nova vida onde as pessoas dizem a verdade. Por favor, respeitem minha privacidade. Atenciosamente, Valéria. Eu li 3 vezes. Era frio. Era factual. Era devastador. Eu anexei o arquivo zip contendo todas as provas. As fotos eram de alta resolução. Os tópicos de texto estavam completos. Não havia espaço para negação, nem espaço para "é um mal-entendido". Eu passei o mouse sobre o botão Agendar envio. Verifiquei a hora. O voo deles pousava às 14 horas de amanhã. Eles pegariam as malas, entrariam no táxi e chegariam em casa por volta das 15h30. Eu configurei o e-mail para ser enviado às 15h45 no horário do Pacífico, exatamente quando eles estariam percebendo que as chaves não funcionavam. Exatamente quando o pânico estaria começando. É quando os telefones deles começariam a tocar sem parar. É quando o mundo saberia o que eles fizeram. Eu cliquei em agendar. Um pequeno pop-up apareceu. Mensagem agendada para amanhã, 15h45. Fechei o laptop e o coloquei na minha bolsa. Minhas mãos não tremiam mais. Senti uma estranha sensação de calma, como o olho de um furacão. Voo 102 para Lisboa, embarcando agora. A voz da locutora ecoou pelo lounge. Eu me levantei, alisando meu casaco. Caminhei até o portão, entreguei meu cartão de embarque e desci a passarela. Ao pisar no avião, deixando o solo americano, senti o pesado manto da velha Valéria, a que agradava, o capacho, a sombra, escorregar dos meus ombros. Eu não estava apenas deixando o país. Eu estava deixando a versão de mim mesma que permitia que eles me machucassem. Encontrei meu assento, primeira classe. Porque por que economizar dinheiro para um casamento que não vai acontecer? E aceitei uma taça de champanhe da comissária de bordo. Comemorando algo? Ela perguntou gentilmente. Olhei pela janela para a pista de pouso, ondas de calor tremeluzindo na distância. Sim, eu disse, um sorriso genuíno se espalhando pelo meu rosto. Estou comemorando um funeral. Oh, sinto muito. Ela parecia confusa. Não sinta, brindei ao ar. Demorou muito para acontecer. Pousar em Lisboa foi como acordar em um planeta diferente. O ar estava fresco e cheirava a asfalto úmido e diesel, um contraste gritante com o calor sufocante da Califórnia. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com a névoa cinzenta e linda da liberdade. Eu tinha alugado um apartamento temporário em um bairro charmoso de Lisboa, enquanto procurava algo permanente. Era pequeno, moderno e maravilhosamente vazio de memórias. Nenhum fantasma da tia Beth, nenhuma sombra de Bruno. Apenas linhas limpas e silêncio. Desfiz minhas 2 malas. Coloquei as pérolas da tia Beth na cômoda.
pendurei meus casacos. Então, sentei-me perto da janela com uma xícara de chá, English breakfast, forte, com leite, e olhei para o meu relógio. Eram 23h30, o que significava que eram 15h45 em Los Angeles. O e-mail tinha acabado de ser enviado. Peguei meu telefone. Eu tinha comprado um chip do Reino Unido no aeroporto, mas mantive meu antigo número do Zistania ativo no Wi-Fi apenas para este momento. Eu queria ver a nuvem de cogumelo. Liguei o Wi-Fi. Por um segundo, nada aconteceu. Então, o telefone praticamente convulsionou na minha mão. Vibra, 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 vibra. As notificações inundaram a tela tão rápido que eu não conseguia ler. Chamada perdida. Mãe. 4. Chamada perdida. Bruno. 6. Chamada perdida. Tainá. 2. Texto da mãe. Valéria. O que você fez? Atenda o telefone. Texto de Bruno. Amor, isso não tem graça. A chave não funciona. Onde você está? Me liga agora. Texto do pai. Sua pirralha ingrata. Você nos arruinou. Apague esse e-mail imediatamente. Todo mundo está me ligando. Texto da prima Sara. Meu Deus. Val, isso é verdade. Sinto muito. Eles são monstros. Texto do chefe de Bruno. Senhor Dias, por favor, entre em contato com o RH imediatamente sobre as alegações no e-mail da Sra. Miller. Eu assisti as mensagens rolarem como créditos no final de um filme de terror. Tomei um gole do meu chá. Estava quente e reconfortante. Eu podia imaginar perfeitamente. Eles estavam parados na varanda, cercados por malas, cansados do voo. A chave emperrando na fechadura. A confusão. E então, o toque simultâneo dos telefones nos bolsos e nas bolsas. A percepção surgindo em seus rostos como um acidente de carro em câmera lenta. Eles pensaram que estavam voltando para conquistar. Em vez disso, voltaram para uma fortaleza que os trancou do lado de fora e para um pelotão de fuzilamento digital que acabara de mirar. Eu não senti culpa. Eu verifiquei meu coração. Não, nenhuma culpa. Apenas um profundo senso de justiça. A justiça nem sempre é bonita. Às vezes é bagunçada. Às vezes envolve destruir reputações. Mas era justiça, no entanto. Eu deslizei as notificações para longe sem abrir uma sequer. Eu não ia interagir. O silêncio é o grito mais alto, Doutora Moreira havia dito. Eu desliguei o chip do Zistúzia. Eu o removi do telefone e o coloquei sobre a mesa. Então, peguei um pequeno pino de metal e ejetou a bandeja. Peguei o pequeno chip de plástico, minha conexão com meus pais, com Bruno, com a dor, e o deixei cair no meu chá quente. Eu o observei afundar até o fundo. Agora, eles não podiam me alcançar. Eu era um fantasma. Eu era um rumor. Eu era o monstro debaixo da cama deles. Quando deixei aquele chip cair no chá, eu soube que havia cruzado o Rubicão. Não havia como voltar atrás. Eu tinha acabado de bombardear toda a minha dinâmica familiar e deixado meu noivo sem casa, desempregado e exposto ao mundo. Parecia aterrorizante, mas também incrivelmente empoderador. Se você está ouvindo isso e já se sentiu pequeno, invisível ou usado pelas pessoas que deveriam amar você, eu quero que você saiba que você também tem dentes. Você só precisa ser corajoso o suficiente para mostrá-los. Eu não testemunhei a cena na varanda pessoalmente, obviamente. Eu estava a 8.000 quilômetros de distância, dormindo o sono profundo e sem sonhos da pessoa vingada. Mas eu sei exatamente o que aconteceu. Como? Porque a doutora Moreira é minuciosa e porque minha vizinha, Dona Gilda, é a mulher mais intrometida do planeta e ela odeia minha mãe. Dona Gilda estava observando a casa como um falcão desde que a placa de à venda apareceu e sumiu em 3 dias.
Ela sabia que algo estava errado. Então, quando o táxi parou naquela segunda-feira à tarde, ela estava pronta com seu iPhone, gravando da janela do segundo andar. Ela enviou o vídeo para a doutora Moreira, que o enviou para mim alguns dias depois. Eu assisti no meu laptop em Lisboa, tomando vinho. Era melhor do que qualquer reality show. O vídeo começa com a van do táxi parando no meio-fio. Está ensolarado na Califórnia. Bruno sai primeiro. Ele parece bronzeado, em forma e arrogante. Ele está vestindo uma camisa havaiana desabotoada demais, óculos de sol na cabeça. Ele se espreguiça, olhando para a casa como um rei inspecionando seu castelo. Então Tainá se derrama para fora. Ela está vestindo um vestido maxi floral, segurando a barriga dramaticamente. Ela estava com apenas 8 semanas de gravidez. Não havia nada para segurar. Ela aponta para a janela da torre e diz algo que faz Bruno rir. Meus pais, Hélio e Luciana, saem por último. Eles parecem presunçosos. Minha mãe já está instruindo o motorista de táxi onde colocar as malas, tratando-o como um servo. Apenas deixe-as na varanda, ela grita. Meu genro as pegará. Genro. Eles nem tinham esperado o casamento para dar a ele o título. Bruno caminha pelo caminho, balançando as chaves no dedo. Ele está assobiando. Ele sobe os degraus até a pesada porta da frente de Carvalho. Ele coloca a chave. Ele a gira. Não gira. No vídeo, você pode vê-lo franzir a testa. Ele a balança. Ele atira, olha para ela, limpa-a na camisa e tenta novamente. Nada. Qual é a demora, Bruno? Meu pai grita da calçada. Eu preciso ir ao banheiro. A fechadura está emperrada. Bruno responde. Ele parece irritado. Valéria provavelmente trocou a fechadura ou algo assim. Ela é tão dramática com segurança. Ele começa a bater na porta. Val, Valéria, abre, somos nós. Pare de fazer joguinhos. Tainá caminha pelos degraus. Aff, ela provavelmente está dormindo ou chorando. Ela é tão chata, apenas use o código da garagem. Bruno vai até o teclado da porta da garagem. Ele digita o código. Pip, pip, pip. Erro. Ele tenta novamente. Erro. Ela trocou o código, Bruno diz, sua voz subindo de tom. Por que ela trocaria o código? Talvez ela esteja brava porque não ligamos, mamãe sugere, subindo pela garagem. Liga para ela, Bruno. É quando os telefones começam a tocar. No vídeo, é quase cômico. Você vê Bruno pegar o bolso. Depois Tainá. Depois a mãe. Todos olham para as telas. Por sólidos 30 segundos, ninguém se move. Eles estão lendo o e-mail. Eu observei o rosto de Bruno se transformar. Mesmo da distância granulada do zoom do telefone de Dona Gilda, eu vi a cor escoar dele. Ele passou de bronzeado a cinza em segundos. Tainá grita primeiro. É um guincho agudo e penetrante. Ela sabe. Oh, meu Deus, ela postou as fotos. O que você quer dizer com ela vendeu? Meu pai berra lendo o e-mail. Ela não pode vender. É propriedade da família. Meu empréstimo, Bruno grita, olhando para o telefone em horror. Ela enviou isso para o banco? Ela enviou isso para o Sr. Mendes? O pânico se instala. Pânico real, primal. Eles começam a bater na porta e nas janelas. Valéria! Minha mãe grita, o rosto contorcido. Abra esta porta! Você não pode fazer isso conosco! Eu vou matar ela! Tainá está soluçando, batendo os pés. Minha reputação! Ela enviou isso para todos! De repente, a porta da frente se abre. Mas não sou eu. É um homem. Um homem muito grande em um uniforme de segurança preto. E ao lado dele está um pastor alemão que parece comer ladrões no café da manhã. A família congela. Posso ajudá-los? O segurança pergunta. Sua voz é calma, profunda e ameaçadora. Quem diabos é você? Bruno exige,
tentando recuperar alguma postura de macho alfa, mas falhando miseravelmente. Onde está minha noiva? Saia da minha casa. Sua noiva? O segurança sorri. Não há Valéria aqui. Esta propriedade pertence à Prime Vest Imobiliária. Eu sou a segurança do local. E vocês estão invadindo. Invadindo? Papai gagueja. Eu sou o pai dela. Esta é a casa da minha filha. Não mais, o segurança diz. Ele aponta para a placa de propriedade privada recém-colocada no gramado. A proprietária anterior vendeu o imóvel e desocupou as instalações ontem. Ela nos instruiu que qualquer tentativa não autorizada de entrada por Bruno Dias, Tainá Miller ou os pais Miller deve ser tratada como uma intrusão hostil. Ela vendeu? Tainá sussurra, seus joelhos cedendo. Mas o berçário, o dinheiro. Vocês têm 5 minutos para removerem a si mesmos e suas bagagens da propriedade. O segurança diz, a mão repousando casualmente perto do cinto. Ou eu chamo a polícia. E creio que eles já estão procurando por um Sr. Dias. Aquele foi o momento em que a ficha caiu. A casa não estava apenas trancada. Ela tinha sumido. O ativo no qual eles tinham apostado todo o futuro, a garantia para seus empréstimos, o teto sobre suas cabeças, havia evaporado no ar enquanto eles bebiam. Maitais. O impasse na varanda não terminou em silêncio. Minha família não faz silêncio. Eles fazem birras movidas a direitos adquiridos e barulhentas. De acordo com o relatório policial que recebi depois, meu pai tentou fisicamente passar pelo segurança. Eu tenho direitos! Hélio Miller gritou. Eu paguei pelo telhado desta casa! Uma mentira. Eu paguei. Ele apenas recomendou o empreiteiro. O segurança não se moveu. Ele simplesmente soltou a coleira do pastor alemão. O cachorro latiu, um som grave e gutural que vibrou nos peitos de todos que assistiam. Papai cambaleou para trás, quase tropeçando em uma mala Louis Vuitton. Chama a polícia! Mamãe guinchou. Este homem está roubando nossa casa. Prenda-o! Por favor, chame, o guarda disse calmamente. Eu espero. Alguém chamou a polícia. Mas não foi minha mãe. Foram os vizinhos. Dona Gilda e outros 3 tinham se reunido na calçada, de braços cruzados, assistindo ao espetáculo com alegria. Eles tinham suportado a arrogância dos meus pais por anos. Este era o Super Bowl deles. 2 viaturas policiais apareceram 5 minutos depois. Quando os policiais saíram, Bruno tentou apressá-los. Oficiais, graças a Deus, este homem está invadindo a casa da minha noiva. Ela está desaparecida. Achamos que ele fez algo com ela. O oficial Martinez, sei o nome dele pelo relatório, levantou a mão. Senhor, afaste-se. Você é Bruno Dias? Bruno congelou. Sim. Por quê? Temos uma bandeira neste endereço e no seu nome, o oficial Martinez disse. Ele não parecia amigável. Recebemos uma notificação do escritório do promotor distrital sobre uma investigação prioritária de fraude. E, ele olhou para o parceiro, recebemos uma ligação frenética de um senhor Mendes da West Coast Imobiliária, alegando que você está com propriedade da empresa e ele quer que ela seja devolvida imediatamente. O rosto de Bruno ficou de cinza a branco fantasma. Isso é um mal-entendido. Minha noiva está tendo um colapso mental. Ela enviou um e-mail maluco. O e-mail com os documentos de empréstimo falsificados? O oficial Martinez perguntou, levantando uma sobrancelha. Sim, nós também recebemos uma cópia disso. O banco nos ligou. O banco ligou. É claro que ligaram. Credores predatórios também não gostam de ser fraudados. Precisamos que vocês desocupem o local imediatamente, o policial disse ao grupo. O novo proprietário forneceu toda a documentação legal. Vocês não têm o direito de estar aqui. Mas não temos para onde ir.
Tainá choramingou, sentada em sua mala, rímel escorrendo pelo rosto. Nós entregamos nosso apartamento. Nós deveríamos nos mudar para cá. Não é um assunto policial, senhora, o policial disse. Retirem seus veículos e seus pertences, ou eles serão rebocados. A humilhação foi absoluta. Sob os olhares atentos da polícia, do segurança e de metade da vizinhança, minha família teve que arrastar suas malas pesadas de volta pelo caminho de entrada. Eles não conseguiam um táxi. O motorista que os trouxe havia ido embora há muito tempo. Mamãe havia dito a ele para pegar as malas, e eu pagarei você lá dentro, o que era obviamente uma mentira. Eles tiveram que chamar um Uber XSL. Ficaram na calçada por 20 minutos, cercados por suas bagagens, enquanto vizinhos tiravam fotos. Meu telefone em Lisboa, que liguei brevemente para verificar e-mails, estava explodindo com atualizações de Dona Gilda. Dona Gilda, sua mãe acabou de tentar chutar o gato do vizinho. A polícia a advertiu. Dona Gilda, Tainá está vomitando nos arbustos. Rainha do drama. Dona Gilda, Bruno parece que vai vomitar. Ele continua tentando ligar para alguém, mas ninguém está atendendo. Ninguém estava atendendo porque o e-mail havia feito seu trabalho. Enquanto eles estavam parados naquela calçada, o efeito colateral digital estava incinerando suas redes de segurança social. Minha prima Sara havia encaminhado o e-mail para o chat em grupo da família, estendida inteira, aquele em que eu não estava. Prima Sara, vocês viram isso? Tia Luciana e Tainá são nojentas. Estou bloqueando elas. O pastor da igreja respondeu ao meu e-mail diretamente, responder a todos. Pastor João, estou profundamente perturbado por estas revelações. Adultério e roubo são pecados graves. Luciana, Hélio, por favor, não compareçam ao almoço comunitário deste domingo até termos uma sessão séria de aconselhamento. E o LinkedIn de Bruno? Alguém, provavelmente Cássia, que Deus a abençoe, havia postado capturas de tela da falsificação e do caso nos comentários de sua postagem de melhor vendedor. Quando o Uber finalmente chegou para levá-los, para onde? Para o pequeno bungalô de 2 quartos dos meus pais do outro lado da cidade, eu presumi. Eles eram párias sociais. Eles se amontoaram no carro, derrotados. O time vencedor parecia um bando de perdedores. Fechei o laptop em Lisboa. Senti um coquetel estranho de emoções. Vingança, sim, mas também uma tristeza profunda e exaustiva. Aquela era minha família. Aquele era o homem com quem eu ia me casar. E eu tinha acabado de bombardeá-los em órbita. Mas então eu me lembrei do texto. Ela pode morar lá embaixo. Ela está desesperada por aprovação. Eu endureci meu coração. Eles não se importavam comigo. Eles se importavam com o recurso que eu fornecia. E agora que o recurso se foi, eles estavam apenas zangados porque a torneira secou. Fui ao banheiro e lavei o rosto. Olhei para mim mesma no espelho. Você se saiu bem, Val, sussurrei. Mas a guerra não tinha acabado. A batalha legal estava apenas começando. E Bruno Dias estava prestes a descobrir que uma assinatura falsificada é muito mais difícil de apagar do que uma noiva. As semanas seguintes foram uma aula magistral sobre as consequências das próprias ações. Eu me estabeleci no meu novo emprego em Lisboa. O hospital era incrível, de última geração, movimentado e cheio de pessoas que me respeitavam pelo meu cérebro, não pela minha conta bancária. Eu aluguei um lindo apartamento em um bairro charmoso. Sim, como no filme, mas menor e com café melhor por perto. Enquanto isso, de volta à Califórnia, o clã Miller Dias estava implodindo. Como todos haviam desistido de seus aluguéis ou sublocado seus apartamentos, antecipando a mudança para minha casa, eles foram forçados a se espremer no bungalô de 110 metros quadrados dos meus pais.
Imagine isso. Meus pais, que valorizam sua privacidade, Tainá, que é bagunceira e exigente, e Bruno, que está acostumado ao luxo, todos vivendo um em cima do outro. Um banheiro, paredes finas e zero dinheiro entrando. Bruno foi demitido no dia seguinte ao desembarque. O Sr. Mendes nem o deixou entrar no escritório para limpar a mesa. A segurança o encontrou no estacionamento com uma caixa. A propriedade da empresa que ele teve que devolver incluía o BMW que ele dirigia, que era um arrendamento da empresa. Então agora, Bruno estava desempregado e sem carro. Tainá, contando com Bruno para ser seu sugar daddy, de repente se viu com um daddy falido. O estresse foi imediato. Doutora Moreira me mantinha atualizada. Ela estava se divertindo imensamente com isso. Bruno tentou entrar com um pedido de pendência de litígio na casa. Ela me disse por telefone em uma terça-feira chuvosa. Ele tentou alegar que tinha um interesse equitativo porque vocês estavam noivos. Funcionou? Perguntei, mexendo meu chá. Valéria, por favor. Doutora Moreira zombou. Eu o expulsei do tribunal rindo. Você era a única proprietária. A Califórnia não reconhece noivo como um título legal para propriedade. Ele não tem nenhuma reivindicação. O juiz realmente o advertiu que entrar com ações judiciais frívolas poderia levar a sanções. E a falsificação? Ah, sim. O promotor está montando o caso. Eles têm o documento, eles têm o endereço IP do iPad dele, onde ele acessou o editor de PDF, e eles têm sua declaração juramentada. É uma causa ganha. Mas essas coisas levam tempo. Eles querem pegá-lo por fraude bancária também, o que é federal. De volta ao bungalô, o time vencedor estava se voltando um contra o outro. Minha prima Sara, que se tornou minha espiã, me enviou capturas de tela das atualizações de status de Tainá no Facebook. Dia 3. Família é tudo. Superaremos estas mentiras e perseguições. Dia 10. Alguém conhece algum emprego de recepcionista contratando? Pergunta para uma amiga. Dia 20. Alguns homens são inúteis. Se você não pode prover, não prometa. Claramente mirando Bruno. Então veio o efeito colateral da igreja. Minha mãe, Luciana, vivia para seu status no auxílio das senhoras da igreja. Depois do e-mail, ela tentou ir ao grupo de oração de quarta-feira. De acordo com Sara, quando Luciana entrou, a sala ficou em silêncio. Doutora Moreira, que também frequenta aquela igreja, sem que eu soubesse, se levantou e disse: Luciana, eu acho melhor você ficar de fora desta. Estamos orando por honestidade hoje. Minha mãe saiu em lágrimas. Ela me mandou uma mensagem naquela noite. Mãe, você está feliz? Você me humilhou diante de Deus e dos meus amigos. Espero que você apodreça no inferno. Eu bloqueei o número dela. Eu não precisava dessa energia, mas a vitória mais doce foi a financeira. Como eu havia vendido a casa por dinheiro à vista e movido o dinheiro para o exterior, eles não podiam tocá-lo. Mas eles ainda tinham dívidas. Os fornecedores de casamento que eu havia contratado. Eu os cancelei, mas os depósitos não reembolsáveis se foram. E como Bruno havia colocado alguns dos upgrades em seus cartões de crédito, esperando pagá-los com o empréstimo, ele estava se afogando. Os agiotas, aqueles de quem Bruno tentou obter $1 milhão, não estavam felizes. Eles não perderam dinheiro, mas não gostam que mintam para eles. Ouvi rumores de que Bruno teve que vender seu Rolex, o de verdade, e suas roupas de grife apenas para pagar alguns juros para manter seus joelhos intactos. Eu estava construindo uma nova vida. Eu entrei para um clube do livro. Comecei a namorar, casualmente, um arquiteto britânico legal chamado Lucas, que achava meu sotaque americano charmoso. Eu estava me curando. Mas um animal ferido é perigoso. E Bruno ainda não tinha terminado. Ele tinha uma última cartada desesperada para jogar.
e envolvia a única alavancagem que ele achava que lhe restava: a lei. Ele conseguiu encontrar um advogado obscuro, um caçador de ambulâncias de shopping que estava disposto a me processar por quebra de promessa de casamento e infligir intencionalmente sofrimento emocional. Ele queria os $5 milhões. Quando o oficial de justiça chegou à minha antiga casa para me citar, ele obviamente não conseguiu me encontrar. Então eles tentaram me citar por publicação no jornal local. Doutora Moreira me ligou. Ele está te processando, Val. Deixe-o, eu disse. Eu tenho a verdade. Precisamos contra-atacar, ela disse, pelo dinheiro que ele roubou do fundo de casamento, pelo sofrimento emocional do caso. E precisamos soltar a bomba sobre o bebê. Faça isso, eu disse. Terra queimada, lembra? Ah, eu lembro, doutora Moreira disse. Estou redigindo a moção agora. E Val, estou pedindo honorários advocatícios. Ele vai pagar por cada minuto do meu tempo. Eu desliguei e olhei para a chuva em Lisboa. Parecia purificante. Eles queriam uma briga? Eles estavam lutando contra um fantasma. E fantasmas são impossíveis de atingir. O sistema legal se move lentamente até se mover muito, muito rápido. 3 meses depois que eu parti, o martelo finalmente caiu sobre Bruno Dias. Ele estava no bungalô, provavelmente discutindo com Tainá, que agora está mostrando a barriga e muito infeliz por estar falida, quando a batida na porta veio. Não era um oficial de justiça desta vez. Era a polícia. Eles tinham um mandado. Doutora Moreira me enviou os detalhes depois. O promotor distrital havia finalizado a investigação sobre o pedido de empréstimo. Como o credor era segurado federalmente, mesmo sendo predatório, eles tinham apoio. A assinatura falsificada não era apenas fraude, era fraude bancária. As acusações: falsificação de documento legal, tentativa de roubo em grande escala, roubo de identidade, fraude eletrônica. Bruno foi preso de shorts e uma camiseta manchada. Meu pai, Hélio, tentou intervir, gritando: "Você sabe quem eu sou?" Ninguém sabia quem ele era. A polícia ameaçou prendê-lo por obstrução, então ele recuou. Tainá filmou a prisão. Não para ajudar Bruno, mas para se distanciar. Ela já estava girando a narrativa. Ela postou um vídeo chorando, alegando que foi manipulada por um homem mais velho e não tinha ideia da fraude. Eu sou apenas uma vítima, ela soluçou para seus 200 seguidores. Ele mentiu para mim também. A lealdade do time vencedor durou exatamente o tempo que o dinheiro durou. A fiança de Bruno foi fixada em US$100,000. Meus pais não tinham. Tainá certamente não tinha. Ele passou 2 semanas na cadeia do condado antes que seus pais, que moram em Minas Gerais e estavam afastados dele devido ao vício em jogos, finalmente hipotecaram a casa para pagar a fiança. Quando ele saiu, ele era um homem diferente, quebrado, desesperado. E então veio o processo civil. Doutora Moreira me representou via Zoom. Eu nem precisei voar de volta. Sentei-me na minha cozinha em Lisboa, vestindo uma blusa bonita e calças de pijama, assistindo Bruno tentar se explicar a um juiz. O advogado dele era incompetente. Ele tentou argumentar que a casa era implicitamente propriedade comum porque estávamos noivos. A juíza, uma mulher severa com 0 paciência para bobagens, baixou os óculos. "Senhor Dias, mostre-me a escritura." Eu não tenho, Bruno gaguejou. Ela me enganou. "O senhor é um homem adulto, Sr. Dias", a juíza disse. "O senhor contribuiu para o financiamento? Bem, eu paguei por mantimentos." "O senhor pagou o financiamento? Os impostos? O seguro?" "Não, mas..." "Então o senhor não tem nenhuma reivindicação. Processo indeferido com prejuízo." Então veio o nosso contra-ataque. Exigimos a devolução dos R$200.000 do fundo de casamento que ele roubou para a viagem a Noronha.
Tínhamos os recibos. Tínhamos as transferências bancárias. Julgamento para a ré. Eu, no valor de 60 mil reais, mais honorários advocatícios. A juíza decidiu. Bruno colocou a cabeça nas mãos. Ele não tinha 60 mil reais. Ele não tinha 60 reais. Mas o verdadeiro golpe veio quando a juíza abordou a alegação de infligir intencionalmente sofrimento emocional que ele havia apresentado contra mim. Senhor Dias, a juíza disse, olhando para o arquivo de evidências que a doutora Moreira havia submetido, as fotos, o ultrassom. O senhor dormiu com a irmã de sua noiva, a engravidou e conspirou para roubar a casa dela. Se alguém está sofrendo aqui, é a senhora Miller. O senhor tem sorte de ela não estar processando o senhor por cada centavo que o senhor jamais fará. Saia da minha sala de audiência. Fechei o laptop. Respirei fundo. Estava acabado. Legalmente, pelo menos. Eu estava livre. Mas família é mais pegajosa do que a lei. Alguns dias depois, recebi um e-mail da prima Sara. Assunto: Tainá. Val, você precisa saber. Tainá perdeu o bebê. Eu encarei a tela. Meu estômago embrulhou. Apesar de tudo, um feto era inocente. Sara, aconteceu ontem. Estresse, pressão alta, os médicos não conseguiram parar. Ela está devastada. Ela está culpando Bruno. Ela realmente jogou um vaso nele no hospital. Mamãe diz que a família está completamente quebrada. Hélio está bebendo de novo. Luciana está tomando tranquilizantes. É uma casa mal assombrada por lá. Senti uma onda de tristeza. Não por eles, na verdade, mas pelo desperdício de tudo isso. Toda aquela ganância, toda aquela intriga e o que eles tinham para mostrar. Um registro criminal, um filho perdido e uma montanha de dívidas. Eu fechei os olhos. Eu não respondi a Sara. Não havia nada a dizer. Karma. Lucas disse suavemente quando eu contei a ele mais tarde naquela noite durante o jantar. É um mecanismo brutal. É, eu concordei. Mas eu não desejei isso. Não, ele pegou minha mão. Você apenas saiu da frente do trem desgovernado. Você não o dirigiu. Ele estava certo. Eu tinha saído dos trilhos. Eles tinham permanecido, convencidos de que poderiam parar a locomotiva das consequências com as próprias mãos. O aborto espontâneo foi o prego final no caixão do time vencedor. Com o bebê se foi, o único elo entre Bruno e minha família foi rompido. Tainá se voltou contra ele com a ferocidade de um animal ferido. Ela o expulsou do bungalô dos meus pais no dia em que voltou do hospital. Saia! Ela gritou, jogando sua mala de mão barata no gramado. Você arruína tudo o que toca. Você matou meu bebê com seu estresse e suas mentiras. Bruno, aguardando julgamento e falido, não tinha para onde ir. Ele acabou dormindo no carro, um sedã velho que ele comprou com o dinheiro restante, por uma semana antes de fugir de volta para Minas Gerais, para morar no porão dos pais. Meus pais ficaram com os destroços de sua filha favorita. Tainá caiu em uma depressão profunda. Ela se recusou a trabalhar. Ela culpou a todos: Bruno, os médicos e, claro, eu. Se Valéria não tivesse vendido a casa, eu não teria ficado estressada. Ela choramingou para minha mãe. A culpa é dela. Ela matou meu bebê. E minha mãe, em sua infinita ilusão, acreditou nela. Elas iniciaram uma campanha difamatória na cidade. Disseram a quem quisesse ouvir que eu era um monstro que despejou minha irmã grávida e causou seu aborto espontâneo. Mas cidades pequenas falam. E graças ao e-mail que eu havia enviado, todos sabiam a linha do tempo. Todos sabiam sobre o caso. A campanha difamatória saiu pela culatra. As pessoas atravessavam a rua para evitar Luciana Miller. O balconista da mercearia não fazia contato visual com Hélio. Eles estavam isolados, sozinhos em sua casa pequena e lotada, fervendo em sua própria toxicidade. Enquanto isso,
Em Lisboa, a primavera estava chegando. Os parques estavam explodindo com narcisos. Recebi uma carta do Departamento de Justiça na Califórnia. Intimação para testemunhar. Eles precisavam de mim para o julgamento de fraude de Bruno. Liguei para a doutora Moreira. Eu tenho que voltar? Perguntei, o medo se acumulando no meu estômago. Não, ela disse. Podemos fazer um depoimento por vídeo. Você é residente do Reino Unido agora. Eu cuido disso. O depoimento foi extenuante. Eu tive que recontar a história, identificar os documentos, verificar se minha assinatura foi falsificada. Mas eu fiz isso. Bruno aceitou um acordo. Para evitar a pena máxima de 10 anos, ele se declarou culpado de uma acusação de fraude bancária e uma de falsificação. Ele foi sentenciado a 3 anos em prisão federal, seguidos por 5 anos de liberdade condicional. Ele também foi ordenado a pagar indenização, o que ele nunca seria capaz de pagar. No dia em que a sentença foi proferida, eu senti nada, nenhuma alegria, nenhuma vingança. Apenas um fechamento tranquilo de uma porta. Fui dar um passeio no Parque Eduardo VII. Sentei-me em um banco e olhei para os cisnes. Eu tinha 33 anos. Eu estava solteira. Lucas e eu nos separamos amigavelmente. Ele se mudou para Dubai. Eu era rica. Eu era livre. Eu pensei na tia Beth. Eu esperava que ela estivesse orgulhosa. Eu havia protegido o legado dela ao liquidá-lo. Era um paradoxo, mas era a única maneira. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Geralmente eu ignorava, mas algo me disse para atender. Alô? Valéria? Era meu pai. A voz dele parecia velha, quebrada, arrasta, como se ele tivesse bebido. Pai! Eu disse, minha voz firme. Valéria, por favor. Ele ofegou. Sua mãe, ela não está bem. O estresse. Tainá está fora de controle. Estamos nos afogando aqui, Val. As despesas legais pela briga de despejo, os empréstimos que pegamos para Bruno, vamos perder a casa. Ele estava pedindo dinheiro. Depois de tudo. Depois dos insultos, do roubo, da traição. Ele estava ligando para pedir ao bode expiatório para salvá-los novamente. Pai, eu disse, apenas um empréstimo. Ele implorou. Pela família, você tem milhões agora. Apenas 250 mil riazóis para salvar a casa da sua infância. Olhei para os cisnes deslizando na água. Eles eram tão graciosos, tão despreocupados. Eu não tenho uma casa de infância, Hélio, eu disse. Eu morei em uma casa com 3 estranhos que me usaram. Não seja cruel, ele chorou. Somos seus pais. Não, eu disse. Vocês são os pais da Tainá. Pergunte a ela. Ela não tem nada. Então eu acho que vocês estão todos no mesmo barco, eu disse. Eu sugiro que vocês vendam o bungalô. Reduzam o tamanho. É o que os consultores financeiros recomendam. Valéria. Adeus, Hélio! Não ligue para este número novamente. Eu desliguei. Eu bloqueei o número. Sentei-me ali por um longo tempo, esperando que a culpa viesse. Esperei pela resposta condicionada do bode expiatório, a urgência de consertar, de ajudar, de agradar. Não veio. Em vez disso, levantei-me, escovei as migalhas do meu casaco e caminhei em direção ao metrô. Eu tinha uma reserva em um novo restaurante italiano. Eu ia pedir o vinho mais caro do menu. E eu ia bebê-lo em memória da garota que costumava ser Valéria Miller. O tempo cura, dizem. Eu não sei se cura, mas definitivamente cria distância. 1 ano após a grande fuga, minha vida era irreconhecível. Fui promovida a diretora de pesquisa no hospital. Eu havia comprado um pequeno chalé em Sintra para os fins de semana, um lugar com um jardim que rivalizava com o da tia Beth. Eu estava feliz. Verdadeiramente, calmamente feliz. Eu não tinha tido notícias da minha família por 6 meses. A última notícia que tive da prima Sara,
Antes de eu dizer a ela para parar de me atualizar porque eu não queria saber, era que meus pais haviam de fato perdido a casa. Eles estavam morando em um apartamento alugado. Tainá estava trabalhando como garçonete em uma lanchonete, procurando sua próxima vítima. Bruno estava na prisão, provavelmente polindo pisos. Então, a tentativa final de contato veio. Não foi uma ligação. Foi uma carta. Uma carta manuscrita em papel pautado barato, encaminhada pela doutora Moreira, que filtrava meu correio. A nota anexa da doutora Moreira. Val, você não precisa ler isto. Eu posso destruí-la. Mas eu pensei que você talvez quisesse um fechamento. Eu a abri. Era da minha mãe. Valéria. Estou escrevendo isto do hospital. Meu coração está falhando. O médico diz que é estresse. Síndrome do coração partido. Eu sei que cometemos erros. Eu sei que favorecemos Tainá. Mas você tem que entender, ela precisava mais de nós. Você sempre foi tão forte, tão independente. Não achávamos que você precisasse da nossa ajuda. Bruno nos enganou. Nós também somos vítimas. Por favor, Val. Eu sou uma velha. Não quero morrer sem ver minha filha. Volte para casa. Podemos recomeçar. Eu te perdoo por vender a casa. Com amor, mãe. Eu encarei as palavras. Eu te perdoo por vender a casa. Mesmo no leito de morte dela, se ela estivesse morrendo, o que eu duvidava, Luciana Miller era uma hipocondríaca da mais alta ordem. Ela não conseguia assumir a responsabilidade. Ela me perdoou. Ela justificou sua negligência porque eu era forte. É a maldição do filho competente. Porque você pode lidar com isso. Eles presumem que você deve lidar com isso. E dão todo o amor para aquele que se recusa a lidar com qualquer coisa. Eu caminhei até minha lareira no chalé. Eu tinha um fogo agradável crepitando. Segurei a carta sobre as chamas. Eu não senti raiva. Eu senti pena. Eles estavam presos em um ciclo de sua própria criação, reescrevendo a história para se tornarem os heróis ou as vítimas, nunca os vilões. Eu observei o papel enrolar e enegrecer. As palavras, com amor, mãe, viraram cinzas e flutuaram pela chaminé. Eu não respondi. Eu não voltei. Eu soube mais tarde que ela se recuperou muito bem. Foi um ataque de pânico, não um ataque cardíaco. Ela tentou usar isso para conseguir dinheiro de uma vaquinha online que ela montou. Eu doei as 5 anonimamente, apenas pela ironia. Esse foi o último contato que eu tive com a família Miller. Estou escrevendo isto do meu jardim em Sintra. As rosas estão florescendo. A variedade favorita da tia Beth, Rosa's Peace. Eu consegui encontrar um cultivador aqui que as tinha. Faz 3 anos desde que eu peguei aquele avião. Eu sou Valéria Miller. Eu tenho 35 anos. Eu não sou casada, mas sou amada. Eu conheci Alexandre há 1 ano. Ele é um arquiteto paisagista. Ele ama a terra debaixo das unhas como eu. Quando contei minha história, toda a verdade feia e bagunçada, ele não olhou para mim com pena. Ele olhou para mim com admiração. Você se salvou, ele disse. Essa é a coisa mais corajosa que eu já ouvi. Estamos sentados no pátio agora. Ele está esboçando um novo design para o jardim de ervas. Estou terminando este script para todos vocês. Bruno foi liberado mais cedo em liberdade condicional no mês passado. Recebi a notificação. Ele está proibido de trabalhar em finanças ou imóveis. Ele voltou para Minas Gerais. Ouço dizer que ele está tentando se tornar um coach de vida no TikTok. Você não consegue inventar essas coisas. Tainá está em seu 2º casamento. Um cara que ela conheceu na lanchonete. Espero que ele tenha um bom acordo pré-nupcial. Meus pais estão em algum lugar. Existindo. Eu não os odeio mais. O ódio consome energia. O ódio te mantém atada. Eu alcancei o estado de indiferença. Eles são apenas pessoas que eu costumava conhecer. Personagens em um livro que terminei de ler. Eu frequentemente penso na mulher que eu era naquela noite na cozinha, tremendo, aterrorizada, segurando o iPad. Eu quero voltar no tempo
e abraçá-la. Quero dizer a ela: vai ficar tudo bem. Você vai ser mais rica, mais forte e mais feliz do que pode imaginar. Apenas pegue a droga do avião. E para todos vocês que estão ouvindo esta história, se você é o forte na sua família, se você é o solucionador de problemas, se você é aquele que dá e dá até ficar oco, enquanto outros pegam e pegam até ficarem cheios. Pare. Você não pode se incendiar para manter os outros aquecidos, especialmente se esses outros estiverem segurando os fósforos. A independência financeira é o seu escudo. Limites são a sua espada. E o amor próprio. Essa é a fortaleza que eles nunca podem invadir. Obrigado por ouvirem minha história. Obrigado por serem minhas testemunhas. E lembrem-se, se seu noivo faz uma viagem secreta com sua irmã, venda a casa. Venda tudo. E compre uma passagem para a liberdade. Porque a melhor vingança não é arruinar eles, é salvar a si mesma. Cuidem-se todos, e não se esqueçam de regar seu próprio jardim primeiro.